Vamos falar um pouco de doença celíaca. Explique-nos o que é a doença celíaca. A doença celíaca é uma síndrome autoimune desencadeada pela ingestão de glúten em indivíduos geneticamente predispostos, levando a lesão intestinal. E quando falamos de glúten, é o que concretamente? O glúten é uma proteína existente no trigo, no centeio e na cevada e, como tal, todos os alimentos que sejam confeccionados com estes produtos vão ter uma quantidade mais ou menos elevada de glúten. Existe alguma janela de oportunidade no que diz respeito à introdução desta proteína, portanto, o glúten, na alimentação do lactente? Habitualmente, o glúten é introduzido na alimentação do lactente aos 6 meses. Recomenda-se que a sua introdução não seja feita antes dos 4 nem depois dos 7 meses. Portanto, os 6 meses é uma orientação adequada. Recentemente foram feitos alguns estudos que mostram que a introdução do glúten ainda durante o aleitamento materno pode conferir alguma proteção, evitando a manifestação da doença. E esta doença é muito frequente? Qual é a prevalência? É uma doença bastante frequente. A sua prevalência tem uma prevalência estimada na Europa em cerca de 1 para 100, estando ainda bastante subdiagnosticada. E quanto às manifestações, quais são as mais frequentes e como é que nós podemos, de algum modo, ajudar a que os pais percebam ou identifiquem algumas dessas manifestações? As manifestações da doença vão depender da idade, da duração, da extensão e ainda de patologia extraintestinal associada. Classicamente, a doença celíaca, a forma clássica que se manifesta entre os 6 e os 18 meses, apresenta caracteristicamente, são crianças com uma diarreia crónica, má progressão ponderal, falta de apetite, um abdômen muito distendido, massas musculares pouco desenvolvidas, são sinais que alguma irritabilidade, são sinais que podem fazer pensar que alguma coisa se passa, não é? Exatamente. Já na criança maior pode não haver sequer manifestações intestinais e aí é uma anemia que é difícil de corrigir, alterações da função hepática, defeitos no esmalte dentário, artrite. São variadas as manifestações que podem surgir mais tarde e que podem fazer pensar em doença celíaca. Muito bem. E o diagnóstico, como é que é feito? Calculo que os pais possam, de facto, preocupar-se quanto aos diagnósticos e se são mais complicados ou não. Como é que é feito? O diagnóstico de doença celíaca inicia-se por testes específicos de sangue e depois a doença terá que ser confirmada por biópsia do duodenal, sendo esta biópsia realizada por endoscopia. E é meio hospitalar, logicamente. E quanto à terapêutica? A terapêutica da doença celíaca consiste na evicção durante toda a vida do glúten. Portanto, terá que ser uma alimentação isenta de glúten e para toda a vida. E o prognóstico qual será? Se a dieta for cumprida, vai existir recuperação total do intestino e a criança passa a ser uma criança sem qualquer problema, igualzinha às outras. Portanto, com a evicção do glúten, há recuperação total do intestino. Vale a pena investir nisso, não é? Aqui há uns anos atrás era difícil fazer uma dieta isenta de glúten. E hoje em dia? Hoje em dia tem-se tornado cada vez mais fácil cumprir uma dieta isenta de glúten. Há cada vez mais alimentos sem glúten disponíveis, a variedade é muito maior e torna-se muito mais fácil cumprir uma dieta quando temos muito mais alimentos disponíveis. Portanto, ao longo dos anos,
Também com a descoberta da grande prevalência desta doença, têm sido desenvolvidos muito mais produtos isentos de glúten. Portanto, as crianças com doença celíaca diagnosticadas agora têm muito mais alimentos disponíveis e maior facilidade. Há um alerta muito maior, mesmo em restaurantes, para fornecer alimentação sem glúten a estas crianças e mais tarde adultos.